Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Bem-vindo a todos, a todas. Meu nome é Eduardo Filho, faço parte do canal Irmãos Eternos. Nós vamos hoje para mais uma psicografia. Esperemos que tenhamos essa possibilidade e essa disposição das entidades na data de hoje, uma data diferente. Então vamos aguardar o posicionamento delas. Hoje é 21 de novembro de 2022, tá certo? Obrigado a todos, mais uma vez, só para aqueles que estão chegando hoje, para saberem que eu faço a parte de psicografia. Quando edito o vídeo, eu vou acelerar ele ao máximo para não ficar aquela coisa maçante de ficar olhando a psicografia que, infelizmente, não tem necessidade, né? O importante é a mensagem no final. E se tivermos alguma conversa, alguma influência que a gente ache sobre a mensagem, a gente comenta, se não, a gente deixa só a mensagem por si. Exatamente para não prolongar muito, não esticar muito. A ideia é ser uma coisa tranquila, sempre leve, objetiva e direta, tá bom? Vamos lá? Mensagem de hoje, 21 de novembro de 2022. Nem todas as vezes que procuramos influenciar, bem como alertar, nem todas as vezes que procuramos influenciar, bem como alertar, vocês encarnados temos êxito. Somos, na maioria das vezes e para a maioria dos seres
não ouvidos, não vistos e nem sentidos. Estamos sempre na tentativa positiva de influência, para direcionar, como pela intuição, em momentos dos mais diversos, mas que poderíamos auxiliar com uma orientação. Verdade que pouco podemos fazer, mas sempre como mentores e espíritos afins, tentaremos auxiliar, fazer-se entender, dando aquela dica ou auxílio para a evolução moral. Nosso trabalho como os mentores, por muitas vezes, podemos ser ignorados por anos, já que quando vocês encarnados não estão na menor sintonia necessária para nos sentirem, não temos como ser ouvidos, sentidos ou vistos. Muitos destes mentores, colegas, são seus familiares já desencarnados, que planejaram juntamente com vocês esta experiência e, pela afinidade, se dispõem a estar ao lado de vocês por toda a existência carnal. O mesmo acontecendo em alguns momentos, a troca, aonde já foram mentores, anjos da guarda, guardiões, e hoje trocaram de lugar. As formas pelas quais influenciamos e tentamos contato com o intuito de direcionamento e melhora espiritual são as mais diversas. Podemos tentar ser ouvidos, se não conseguimos sermos vistos, podemos, se necessário, agir por outro encarnado para passar o recado ou orientação necessária. Podemos estar usando mentores de outros para levar a informação que precisa, por médiuns, por psicografias, por diversas formas. Ficamos ao lado de vocês pela existência carnal inteira, salvo exceções específicas, mas justificáveis, tomando o lugar de outro irmão que possa continuar o trabalho e orientação. Sendo assim, esforcem-se para estarem abertos aos nossos sinais, nas intuições, que estando em estado e vigiando seus pensamentos e atitudes, procurando a retidão, certamente terão êxito. Nosso tempo também é usado para aprendizado. Ele é eterno, então também reforcem seus estudos, pois logo poderão ser necessários para auxiliar outro irmão neste posto. Procurem sempre estar em sintonia com o Pai, com sua compaixão, sua misericórdia e fraternidade. Neste caminho não há forma de errar. Verdade. Essa foi uma mensagem bem rápida, né? Na verdade, eu estou num dia diferente, num horário diferente. Acabei de chegar do trabalho, digamos assim, físico, né? O trabalho normal que nós temos do dia a dia. E me veio a solicitação para nós fazermos uma mensagem rápida. E aqui estamos, né? A mensagem, ela nada mais é do que um mentor, não necessariamente o meu, colocando na situação de explicar porque como funcionam, como eles nos intuem, né? Como eles nos orientam ou tentam nos orientar. Aqui ficou muito claro que, e isso é verdade, né? A gente vê bastante, as pessoas às vezes usam muito o nome de anjo da guarda. Eu gosto de usar o nome de guardião, né? Mas anjo da guarda, guardião, aquela pessoa que sempre está conosco, tenham certeza, cada um encarnado tem uma pessoa que nos acompanha durante toda a nossa existência carnal. Toda ela. Como eu disse, pode mudar, pode ter exceções, podem trocar, mas sempre tem alguém nessa condição, né? E eles tentam falar conosco de várias formas, com intuição. Sopram nos nossos ouvidos, a gente não ouve. Tentam nos alertar de algo, a gente não ouve. Tentam por outras pessoas, às vezes. Quantas vezes você pode ter
uma pessoa chega do nada, um conhecido seu até, ou uma pessoa completamente fora das suas amizades, da sua rotina, chega a falar algo para você que bate exatamente com o que você está precisando ouvir. Comigo já aconteceu. E acredito que também já fui ferramenta para isso também. Porque todos nós somos, né? Não que seja melhor ou pior, não, pelo contrário, todos nós somos ferramentas. Eles nos utilizam de acordo com as nossas funções, né? Assim como nós temos o prego, nós temos o martelo, nós temos a chave de fenda, nós temos várias ferramentas. Usando uma metáfora, lógico, cada ferramenta tem a sua função mais específica, mas essa ferramenta também dá para fazer outras coisas, né? Exemplo, uma chave de fenda ela vai parafusar, usar uma chave Phillips, mas às vezes de fenda na Phillips vai fazer aquela força, mas funciona. Mas ela vai poder tirar um prego de uma madeira, mas vai fazer um trabalho tem que fazer mais força, vai fazer de forma mais difícil e talvez não consiga como um martelo, que é só encaixar e puxar. Então cada ferramenta nessa metáfora tem sua função específica, a qual às vezes é utilizada para outra função também, né? Então, por que eles utilizam? Principalmente quando eles precisam com que nós nos alertamos a determinadas situações. Isso é comum. Na verdade, nós não vemos isso como comum, mas isso é natural. Isso daí diariamente acontece. Eles não ficam lá 24 horas do seu lado também. Tem, como disse aqui, eles têm que estudar, progredir, assim como nós temos que progredir, eles também têm. Qual a diferença? Aqui diz, hoje você tem um mentor. Ontem você pode ter sido mentor de outra pessoa encarnada. Um seu parente, um avô, um bisavô, um tio. Planejaram, falam, você me acompanha? Acompanho. Na próxima, troca. Não necessariamente com a mesma pessoa, mas pode ser, às vezes a afinidade é tão grande que troca, não há problema nenhum. Isso acontece para a evolução de ambos. Porém, a gente tem que lembrar que o encarnado, a nossa evolução, digamos que ela é mais... depende exclusivamente de nós. Você tem que correr atrás, tem que parar para estudar. Como alguns dizem, é trabalhoso, né? É lento, é devagar, né? Aquela coisa bem devagar, grão por grão, né? Nem é tijolo por tijolo, é grão por grão. Mas é interessante quando a gente vê a obra feita no final, né? De muitos ícones que a gente vê pela história, principalmente da espiritualidade, né? Nem falo as avatares, falam as pessoas que cumpriram suas missões, né? Que precisavam, por maiores ou menores, cumpriram. Porém, nós temos que lembrar que quando estamos desencarnados, nós temos a nossa consciência ampliada. Lembra que outra mensagem nós comentamos que não é exatamente se é um número, mas digamos que a nossa sensação, tudo é elevado a 10. Então, se nós temos uma culpa, ao desencarnar é elevado a 10. Não estou falando que esse número é específico, mas pense que é muito mais forte, porque tudo está na mente, está no seu eu. Então você leva tudo muito exponencialmente. Vamos pensar assim. É uma forma simplória de se pensar, mas pense assim. Eu tenho medo de algo. Quando eu desencarno, esse medo vai ficar enorme. Me sinto culpado por algo. Se você não trabalhar isso, a sua culpa vai ficar enorme. A mesma coisa é o aprendizado. Se você aprendeu aqui, buscou o seu aprendizado, quando você desencarnar, esse aprendizado vem exponencialmente. Você já está à procura dele, então vai ser uma consequência. E é eterno esse conhecimento. Você adquiriu nesta, você vai trazer para a próxima. Pode utilizar? Não necessariamente. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que são músicos, ótimos músicos. Mas, na próxima encarnação, ele tem que abdicar do conhecimento musical para evoluir numa questão da lógica, porque ele é muito sensitivo, mas na próxima encarnação ele precisa trabalhar a sua lógica, a sua consciência racional, né? A sua consciência moral já está ali, trabalhando, normal, uma evolução normal. A sua evolução, a sua consciência sentimental
tá bem, tá ótima, tá em evolução, porém precisa ele escolhe ter uma melhor consciência racional. Então ele vai escolher o quê? Não trabalhar a música. Porque se ele trabalhar a música, ele vai cair para aquilo é o mais fácil. Pense assim, não é mais fácil? Já está no seu eu, né? Então ele vai impedir de alguma forma. E na hora do seu planejamento, você vai impedir em questão psíquica, em questão mecânica, em questão de aprendizado. Então o certo, no seu eu mais, fala assim, pô, eu não posso cair para a música, porque senão eu vou fugir do que eu preciso fazer. Então você põe uma barreira, de alguma forma, as entidades, os espíritos que trabalham para a sua encarnação vão achar essa forma, vocês falam, não, tá tudo ok, você vem e não tem nada vinculado à música. Nesta. Na próxima, você pode vir, juntou a sua lógica com a música. Olha que maravilha. Aí você já veio melhor. Os seus potenciais já aumentaram. Mas e o mentor que está do lado? Que está ali, né? Por que ele diz que estuda? Porque ele evolui também. Só que quando você está em consciência expandida, digamos que você evolui, mas você não consegue colocar em prática aqui, que é onde realmente vale a pena. Você fazer o bem sendo o bom, ou seja, você já está na condição boa de pensamento, já é um mentor da pessoa, já está estudando, está no plano espiritual, digamos que tem não gosto de usar essa palavra, mas digamos que tem um ponto, um crédito, um pontinho lá. Se você faz isso encarnado, tem 10. Entendeu a diferença? Ou seja, quando você faz aqui é que realmente você vai colher no futuro. Porque já vai fazer parte de você. Se você faz lá, é uma consequência da evolução. Aqui é a sua procura individual. Aqui você se esforça. Né? Você sai do seu trabalho correndo, vem aqui, faz, cuida da casa, cuida dos filhos, independente de se for qual que é o gênero, enfim, cuida da casa, dos filhos, arruma a casa, chega no final do dia, tá todo mundo tranquilo, aí você vai fazer a sua meditação, você vai fazer o seu relaxamento, você vai fazer suas orações, você vai fazer seus pedidos, você vai fazer suas leituras, qualquer que seja a sua filosofia, crença, religião, qualquer que seja. Mas você concorda que é trabalhoso? Despende energia e tudo que é trabalhoso cansa, gasta energia. Mas tem uma compensação. Essa compensação é futura. Você está fazendo para quando estiver no plano espiritual, que vai colher também numa próxima. Entenderam? Eu sei que é simplista o pensamento, mas eu entendo também dessa forma bem simplista. Você tem que fazer aonde dá mais trabalho, para poder usufruir onde tem menos. Você está bem no equilíbrio no plano astral, o que é esperado de você? Fazer o bem. Procurar o bem. Simples. Acho que não tem nenhum segredo quanto a isso. Né? Agora, para você estar aqui, todo dia você tentar afirmar até o seu pensamento para não pensar besteira, para não pensar errado, para não falar errado, para não ter até uma reação corporal que você não queria que outra pessoa visse ou quisesse fazer, essa é a parte mais difícil. E se não fosse mais difícil, não estaríamos só 8, hoje, quinta-feira. Quinta-feira passada, nós chegamos a 8 bilhões de irmãos aqui. Dizem os bons livros e os bons espíritos que nós temos por volta de 30 bilhões de almas, das quais 8 estão encarnadas, das quais na transição X ficarão aqui, e outros X mais muitos não continuarão nessa frequência que a Terra está mudando. Voltarão um pouco para poder se adequar e poder reaprender essas lições que não tiveram êxito. E outros irmãos vão fazer diferente. Vão abdicar de poder evoluir para poder ensinar aqueles que não conseguiram aprender essas lições. Eu pergunto para vocês, quantos
Mentores não farão isso. Muitos. Eles vão abdicar da sua evolução? Mentira, eles vão evoluir. Mas eles vão abdicar de estar numa condição mais favorável para poderem serem orientadores numa condição menos favorável. Nós tivemos vários aqui na nossa história. Se eu for enumerar, são imensos. E outros milhares eu não tenho ideia. Porque bons não são só aqueles que são conhecidos e fizeram para muitos. Bom é considerado aquele que já faz para um que está do seu lado. Às vezes você veio com a missão para cuidar da sua família, ponto. Cuidou da sua família, cumpriu sua missão, maravilha. Perfeito. Você cumpriu o que você queria. Acabou. Ah, mas minha missão é pequena. Cada um tem a missão que procurou, que merece e tem seu peso justo. Muitos de nós, me coloco entre eles, estamos aí no, como que se diz? Eles não gostam que eu use essa palavra, mas é como se a gente estivesse no penhasco. A escolha. Estamos na última encarnação de escolha. Mas não é para estar numa terra nova ou ir para um planeta mais primitivo. Não, não é para isso. É para provar se você aprendeu as suas lições. Se você entendeu que o Pai é o caminho correto a seguir. A lição é simples, é só isso. Não é difícil. E se estamos aqui, desculpa quem vai ouvir, são 8 bilhões que em algum momento lá no passado não viram essa verdade. Inclusive quem te fala agora. Senão não estaria aqui. De forma nenhuma. Alguns vão se culpar demais, outros vão achar, será o que eu fiz, que deixei... Eu acho que eu passei por esse momento também. Não adianta procurar culpas. Como diz a irmã, você tem que fazer um novo começo. Um novo caminho. Um novo caminho que é, eu descobri hoje, eu vi que realmente isso bate com o meu ser. Parece que bateu lá, eu já sabia, alguém falou para mim, eu ouvi, eu li, eu vi isso como verdade. Então, a partir de hoje, eu vou fazer da forma que eu estou sendo orientado. Ponto. E se nós todos estivéssemos certos, não teríamos 8 bilhões de pessoas num planeta de expiação e provas. Ah, mas alguns têm menos provas, outros têm menos expiações. Mas temos. Mas temos. E temos bastante. São poucos, não. E esses não são poucos, são porque nós não tivemos só uma, duas encarnações. São muitas. Não só nesse planeta, são muitas encarnações. Muitas. Muitas tentativas, muitos erros, muitos acertos. Mas o que nós temos que ver é assim, a partir do momento que nós temos um pouco do conhecimento, a nossa responsabilidade aumenta. Você não pode ser cobrado daquilo que você não tem ideia. Agora, daquilo que você tem conhecimento, você vai ser cobrado. Então, corra, como eles dizem aqui, né? Estudem. Seja qual a religião, aceita filosofia, conhecimento, estudem, leiam, não tenham preguiça. É cansativo? É. Faz de pouco em pouco. Você vai conseguir saber tudo de noite pro dia? Não. Tem alguns que duram centenas de anos e não conseguem. Não vão conseguir. Porque a mente não deixa? Não, porque é inviável. Você não vai conseguir saber tudo. Mas você vai saber uma coisa. Seguir o caminho do Pai. E para como segue o caminho do Pai? Orar e vigiar. O que? Pensamento e ações. Se você perguntar para você o que eu fiz, Jesus faria, você tem todas as respostas. Jesus responderia o irmão do jeito que eu respondi? Se a sua resposta for não, quer dizer que você precisa melhorar. Naquele momento falhou. E por isso você vai se martirizar todo dia? Não. Mas se policiar para que isso não aconteça. Mas, ou se acontecer, o mínimo possível. E aos poucos isso vai se tornando uma rotina.
Perfeito? Acho que falei demais. Agradeço a presença de todos aqui no canal. Sou obrigado a pedir, mas eu acho que não é um pedido muito chato. Compartilhe, se inscreva, comente, faça algumas perguntas. Minha ideia é mais para frente ler alguns textos ou do Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, dos livros dos mensageiros, ou livros que vocês queiram, algum comentário que achem interessante a gente comentar. Não sou professor, eu só estudo um pouco e o que eu puder dar a minha opinião, certamente eu acredito que não vou. Se eu não souber, não darei. E se eu não souber, eu procurarei opinião e trarei para vocês. Tá certo? Na maior humildade possível. Até porque nós temos aqui o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro de Kardec, que até hoje, cada vez que a gente abre uma página para ler, alguns pontos são como se a gente estivesse lendo pela primeira vez. Mas eu já li, tá? Você leu em momentos diferentes, conhecimentos diferentes e necessidades diferentes. Eu li, sei lá, 2 anos atrás eu tinha uma percepção. O Eduardo de ontem não é o Eduardo de hoje, igual, ele é diferente. De ontem para hoje alguma coisa eu posso ter somado ou diminuído. Em conhecimento, em forma de aprender, em forma de julgar ou não julgar, em forma de visualizar coletivamente, individualmente. Né? Muita coisa pode acontecer. E a ideia é sempre essa, evoluir de um dia para o outro. Mas é pouquinho. Foi o pouquinho que eu consegui. Esse foi o que eu consegui. Fiquei estagnado? Não. Ótimo, andou um passo. Vamos no próximo dia mais um passo. Se um dia der para correr, a gente corre. Mas sempre um passo depois do outro. Perfeito? Espero ter feito alguns comentários interessantes à mensagem. Acho que o mentor deixou claro que eles se esforçam bastante por nós. Acho que esse é o ponto. E às vezes nos faltam, né, muita condição de ouvi-los. Eu sei que, como ele disse, não podem fazer muita coisa. Não podem, faz isso, faz aquilo. Não, mas onde eles podem dar aquela intuição, fiquem sempre alertas, tá bom? Obrigado mais uma vez, desculpa por me delongar e fico à disposição para o que vocês precisarem, é só escrever, comentar aí embaixo. A gente vai começar a responder alguns questionamentos que vieram no Instagram também, né? Às vezes as pessoas não colocam no YouTube, mas colocam no Instagram. E mais para frente eu vou começar a fazer algumas leituras, ou tentar mostrar de uma forma na minha visão, de acordo com essas literaturas que me baseio, ou meu conhecimento, que é pouco, mas que a gente possa pelo menos dar uma ignição para você procurar locais, canais, livros que possam te auxiliar na sua dúvida, tá bom? Muito obrigado, estejam na paz de Deus. Mais uma vez. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e faça com que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente para os espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que poderão assistir a essa reunião e para os quais, Pai, suplicamos a vossa misericórdia. Dai, Senhor, a cada um que possa precisar, um irmão que possa auxiliar sempre. Dai oportunidade para cada um de nós sermos úteis para o próximo. Assim seja, mais uma vez. Não esqueça, curta, comente, compartilhe.